Olá, bom dia, amigas, amigos 47. Começando mais um bom dia especial com o nosso querido amigo Pepe Escobar, diretamente da Tailândia. Bom dia, Pepe, tudo bem? Queria que você falasse um pouco sobre a questão das vacinas. Como é que você está vendo a guerra global das vacinas? Eu prefiro, sinceramente, Leonardo, eu prefiro não. E eu vou te dizer por quê. Eu estou concentrado nessas últimas semanas em Estados Unidos, Rússia e China, por dentro, no macro. Eu acompanho vacinas só lateralmente. E eu não sou um especialista. Eu sou um especialista em análise geopolítica macro e micro. Então, eu prefiro... Eu entendo, mas é só, na verdade, a vacina como um fator dessa disputa geopolítica, né? Quer dizer, por que, que sim, o Brasil... As vacinas vão ser instrumentalizadas por todo mundo. Menos, veja bem, os russos e os chineses não estão instrumentalizando as vacinas deles. Eles querem fazer contratos, no caso dos russos, com quem vai comprar as vacinas russas, e os chineses já ofereceram a vacina deles para a humanidade inteira, literalmente. Ou seja, isso não... Veja bem, as vacinas russas e chinesas não dependem de ações na bolsa, como as vacinas ocidentais. É completamente diferente a história de AstraZeneca, de Gilead, de Moderna, entende? Pfizer, é outra história. Então, a guerra que está havendo no Ocidente e vai se estourar pesado em 2021, vai ser uma guerra de Big Pharma, na verdade. Quais são os personagens de Big Pharma que têm maior poder de fogo, tanto em relação a governos individuais de nações-estado, quanto em, como a gente diz, corner the market, né? Em controlar o mercado e botar o pé deles no mercado e falar, não, a nossa vacina vai aqui porque ela é melhor. Isso, ou seja, a politização das vacinas é um dos grandes temas de 2021 para frente, sem dúvida. E eu estou muito interessado, antes de eu entrar mais fundo nessa história, eu estou muito interessado em ver o que o maldito Davos em janeiro virtual do Great Reset vai falar sobre isso. Porque aí, finalmente, a gente vai ter que ouvir diretamente de um dos principais envolvidos, Bill Gates, em pessoa, o que eles querem fazer com a famosa vacina Bill Gates, que na cabeça do Bill Gates seria uma vacina universal. Então, até lá, eu acho que a gente tem que esperar para ver qual é a posição de quem está dentro desse sistema, Organização Mundial da Saúde, vacina obrigatória, a extrapolação da vacina com o portfólio digital de cada um, o famoso nanochip discutido no futuro, que vai ser o seu portfólio financeiro de saúde, etc. e tal. E isso eles vão ter que deixar mais claro no Davos virtual de janeiro. Aí acho que a gente pode ter uma conversa, e seria legal. Aí a gente pode ter essa conversa. Mas eu acho que você tocou num ponto interessantíssimo, que é o fato de você ter vacinas estatais como domínio público contra vacinas da Big Pharma, que são empresas com ações abertas em bolsa. Está tendo uma baita especulação sobre Wall Street, quais são as empresas que vão ter as vacinas matadoras, se vai ser Sanofi, se vai ser AstraZeneca, se vai ser Moderna, etc. e tal. E o enfoque euroasiático, mais Cuba, né? Porque também Cuba está desenvolvendo... Cuba, desculpe, eu esqueci Cuba também. Cuba vai ser uma vacina que, se eles tiverem condições de fabricar para o sul global inteiro, eles vão fazer, sem dúvida. É um serviço para a humanidade. Não é um serviço para aumentar a cotação na bolsa, que é exatamente a lógica de AstraZeneca, Moderna, Gilead, Pfizer, esse povo todo. Estamos num campo de guerra híbrida, numa luta ideológica, incluindo a batalha das vacinas, diz aqui. Isso, está muito bem formulado, porque vai haver guerra híbrida vacinas o ano que vem, a toda. Sem dúvida nenhuma. Olha, só para confirmar para vocês, eu achei o texto do CDC americano que diz, especificamente, eu vou traduzir para vocês a sentença-chave. Desde que nenhuma quantidade do vírus, desde que nenhuma quantidade isolada do vírus Covid-19 está... como é que chama? Nesse momento está available, como se diz? À disposição.
à disposição? Essa é a frase. Então, eles estão reconhecendo que eles não têm quantidades suficientes de vírus isolado. Isso é um texto do CDC americano. E foi isso que gerou uma polêmica gigantesca, dizendo, ok, se eles não têm quantidades suficientes de vírus, essas vacinas são contra o quê? E essa é uma polêmica extremamente legítima, né? A gente sabe que o vírus foi isolado. Os chineses isolaram o vírus em janeiro, na verdade. Foi quando eles descobriram que era um outro vírus. Era uma variante de SARS. E isso a China foi o primeiro a fazer em janeiro desse ano, né? E é interessante, Leonardo, porque você acredita que o CDC americano nem comentou esse texto deles mesmos e nem disse, não, foi um erro, ou não, agora a gente já tem tudo que precisa, etc. Não, passou em branco. Precisou um bando de cientistas lerem todo o negócio e isolarem essa frase e falaram, olha, eles mesmos estão dizendo que não tem o vírus isolado. Olha aqui, Pepe. Notícia de hoje, ontem, na verdade, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil, autorizando a importação de 6 milhões de doses da vacina chinesa. Muita pressão dos governadores aqui, então teremos a vacina mas chinesa. Não é muito, né, Leonardo? 6 milhões de doses. Não, mas tem vacinas sendo produzidas em São Paulo também pelo Instituto Butantan. E o Instituto Butantan fala em produzir 50 milhões de doses da vacina chinesa aqui no Brasil também. Chinesa. Mas não tem uma parceria com os russos também, no Brasil? Para importação e eventual produção, Bahia e Paraná. E aqui, notícia de ontem, Lewandowski leva ao plenário do STF ações sobre vacinação contra a Covid. Pede manifestação de Bolsonaro. Aqui no Brasil também surgiu o debate da vacina obrigatória, né? Então, Bolsonaro se colocou como um defensor da liberdade, ninguém pode ser obrigado a se vacinar, etc. e tal. Muitas pessoas defendendo a vacinação obrigatória. Como é que está esse debate de vacina obrigatória ou não? Ou isso vai surgir nesse Davos de janeiro? Como é que você acha? Vai surgir em janeiro. Por exemplo, aqui no leste da Ásia, na Grande Ásia, o consenso é geral. Assim que tiver uma vacina, seja de onde for, todo mundo vai tomar. Nem se questiona isso. Porque, especialmente, estão pensando na vacina chinesa, que vai ser, os chineses vão distribuir para a máxima quantidade de doses possível, e a vacina russa também, que é uma operação do Estado russo. Ou seja, não tem fins lucrativos. Então, não existe essa discussão. Essa discussão completamente polarizada só existe no Ocidente. A diferença é brutal, né? A diferença de approach são 180 graus, né? Peraí, deixa eu só rir aqui, que eu gostei da Ana Marta. Eu sou da Amazônia, eu quero vacina com farinha. Mas, de qualquer maneira são enfoques diferentes. Agora, Pepe, vamos falar então, do panorama maior. Vamos dizer assim, a disputa Estados Unidos-China, e aí a gente entra um pouco mais no 5G. Teve a discussão do famoso Valdai Club nessa semana. Eu até te mandei uma matéria, acho que você viu, analistas russos lá dizendo que o que vai marcar os próximos anos é a guerra Estados Unidos-China, mas uma guerra eminentemente tecnológica em todos os campos, a inteligência artificial. Claro, isso foi discutido no Valdai. Esse ano era para eu ter ido para o Valdai. Olha que eu fiquei frustradíssimo, porque eu já tinha combinado em dezembro com eles que eu ia esse ano, e eu ia poder entrevistar um monte de gente. Esses caras que falaram remotamente... explica para quem não conhece o que é o Valdai Club, qual que é a importância desse encontro, e eu vou abrir a matéria aqui para gente. Vocês sabem que eu sou um agente russo pago pelo Kremlin, né? O departamento... até agora mais cedo eu achava que você estava sendo pago pelo Trump para ter uma suíte em Washington. Mas pois é, então esse é um problema. Na vida real, segundo o Departamento de Estado, Mike Pompeo e companhia, eu sou um agente da inteligência russa. Isso está naquele relatório do Departamento de Estado que a gente discutiu na live passada. Semana passada. Exatamente. Segundo o que rola por aí, eu sou um agente trumpista e também um agente do Xi Jinping. Me chamam de Pequim Pepe. Ou seja, eu sou um agente triplo. E como agente triplo, eu poderia escrever um livro de John le Carré, fazer um best-seller contando as minhas experiências como agente triplo. Bom, falando sério,
O Valdai Club é o melhor, eu diria que é o think tank mais refinado que existe no mundo. Eu conheci participantes em Moscou, eu tenho amigos no Valdai Club, eu já fui convidado para escrever, eles chamam de expert analysis. Eles já me convidaram para escrever análises de expert para eles. A gente já tinha combinado que esse ano eu ia para essa reunião anual em Moscou. Costuma ser em Sochi, na verdade, todo ano. E aí eu queria conhecer os outros membros também. Eu tinha falado, escuta, eu queria entrevistar um monte de gente, sem problemas, tudo bem, etc. Tal. Então, para mim foi muito frustrante ter que ver acompanhar pela internet o que aconteceu. E foi muito importante. E eu mandei uns links para o Leonardo, que a gente vai discutir agora na sequência, e foi o tema dessa matéria que o 247 já traduziu e já está no site de vocês, dessa semana, onde eu me centrei no principal, que foi a intervenção do Lavrov. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores, o maior diplomata do mundo em exercício, incontestavelmente. E o Lavrov se centrou basicamente na relação da Rússia com a União Europeia, que como a gente sabe, é um caminho pedregoso, inominável. E no meu texto, inclusive, eu fiz um backtrack fundamental para o nascimento quase simultâneo da Rússia moderna pós-União Soviética e da União Europeia como a gente a conhece, que foi entre 1991 e 1992, praticamente na mesma época. Legal, ótimo, tradução da Patrícia, maravilhoso, maravilhoso. Essa então, é a coluna anterior e a nova está publicada já também, aquela do... Obrigado, Leonardo. A nova é Trump-Biden, exatamente. Essa é a coluna do meio da semana, que é super importante, porque ela mais ou menos retrata a fissura que agora existe entre a Rússia e quase o Ocidente inteiro. Quando eu digo Ocidente, são os atlanticistas. Eu não incluo, por exemplo, a América Latina ou o Brasil. São os atlanticistas. É o espaço da OTAN. Ou seja, Estados Unidos e Canadá e a União Europeia, os que são membros da OTAN. E o Lavrov, na intervenção dele no Valdai, basicamente ele estava dizendo, escuta, chegou a um ponto tal onde não tem mais diálogo possível com esses personagens, que eles chamavam de parceiros. E ele está se referindo especificamente a Bruxelas. Bruxelas, como a gente sabe, junta a OTAN e a Comissão Europeia e os mecanismos da União Europeia. O problema, e isso para quem não conhece como funciona a União Europeia, se eu tivesse uma fórmula de uma frase para explicar isso para vocês, seria: nada que a União Europeia faz passa ao lado da OTAN. Quem domina a União Europeia psicologicamente, militarmente, nem se fala, né, porque eles são um órgão militar, e em termos geopolíticos, é a OTAN. A União Europeia, e isso é uma coisa que muita gente esquece também, a ideia da União Europeia veio da América pós-Segunda Guerra Mundial. O conceito de um Estados Unidos da Europa foi forjado por americanos. E aí tinha europeus como o Jean Monnet, que é qualificado como o pai da União Europeia, que começaram a implementar, primeiro como um mercado único entre 5 países, depois se expandindo, e depois, finalmente, em 1992, com uma União Europeia, inclusive em expansão total. Hoje tem 27 países que são membros, né? E a Rússia, nessa mesma época, surgiu do desmembramento da União Soviética. Em dezembro de 1991, surgiu a Rússia moderna, digamos. Ou seja, então os dois
esses dois mecanismos, esses dois atores geopolíticos surgiram exatamente na mesma época. No meu caso, eu botei inclusive isso no texto, porque isso eu tenho uma memória vívida disso, porque eu estava vivendo essa história ao vivo. Quando a União, quando a Rússia surgiu em dezembro de 1991, eu estava viajando pela Ásia, eu estava on the road. Eu só fiquei sabendo alguns dias depois, porque eu estava entre a Índia e o Nepal, não tinha nem jornal, entende? Aí, quando eu cheguei em Pequim, e eu peguei a Transiberiana, eu cheguei em Pequim e fiquei esperando a Transiberiana. Olha que loucura. Quando eu cheguei em Moscou, em fevereiro de 1992, eu cheguei na Nova Rússia, que estava surgindo, que foi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida. E eu contei essa viagem em detalhes no livro que eu publiquei aí no Brasil, o meu livro de 1997, 21, o século da Ásia. Tem o relato de toda essa viagem extraordinária, você sair da China, que ainda estava começando a engatear, e chegar na Nova Rússia, pós-União Soviética. E aí, quando eu voltei para Paris, eu desembarquei na União Europeia, que nasceu em fevereiro de 92. Então, a minha memória disso é muito vívida, porque você vê a história se mexendo na sua frente. É um negócio que você não vai esquecer nunca, entende? E aí, depois, eu coloquei um background de todos os esforços que os russos fizeram sob o Putin para tentar criar um diálogo significativo com a União Europeia. Em 2007, a famosa Conferência de Paz de Munique, que os russos são convidados, vão todo ano, o Putin fez um discurso barra pesada, basicamente criticando o unilateralismo americano e falando, não, nós somos parceiros da União Europeia e os americanos e muitos desses partners, vocês aqui no fazem o possível para nos cortar. E a gente quer uma integração cada vez maior. Passou em branco. Alguns anos depois, o Putin propôs num artigo que ele escreveu para a mídia, ele escreveu um artigo no Der Spiegel alemão, como é que chama? O semanário alemão, propondo, olha que loucura, uma Eurásia unida, na verdade, um mercado comum de Lisboa a Vladivostok. Olha que coisa impressionante. O Putin propôs isso 4 anos antes dos chineses começarem a lançar o conceito de novas rotas da seda. Isso foi um discurso histórico, né? Um discurso reconhecido. Absolutamente. Tanto o discurso do Putin em 2007, quanto esse texto dele de Lisboa a Vladivostok, são marcos da geopolítica, marcos absolutos. E, nos dois casos, os europeus falaram, não interessa. Claro, sob ordens dos americanos, que não queriam uma Rússia unida com a Europa. Não se esqueça que, na cabeça geopolítica americana, uma união, especialmente Alemanha e Rússia de novo, é o início do fim do predomínio americano na Eurásia inteira, entende? Bom, aí 4 anos depois do Putin propor, vamos fazer uma rota, na verdade seria a rota da seda russo-europeia, né? E passou em branco no ar-condicionado, os chineses estavam prestando atenção e falaram, e se nós fizermos a nossa rota da seda? Aí eles lançaram em 2013, com força total, com todo o poder econômico da China por trás, e é o que a gente está vivendo nesses últimos 7 anos. Gerando esse desespero do sistema americano em ver que uma China ressurgente, que agora é uma potência econômica global, maior parceiro comercial da maior parte dos estados do mundo inteiro, tem ainda por cima uma estratégia comercial em todos esses corredores das novas rotas da seda, onde eles estão promovendo a integração de muitos países do sul global. E isso chega não só a Eurásia e a África, como a América Latina. Ou seja, eles consideram Brasil, Argentina, Venezuela, Peru como parceiros das novas rotas da seda. Eu queria ler para você só uma declaração que foi feita nesse encontro do Valdai Club pelo Jeremy Shapiro. Ele é diretor de pesquisa do Conselho Europeu de Relações Exteriores. Eu acho que é muito interessante essa visão. Ele fala, olha, não haverá nenhuma mudança fundamental, falando de eleições nos Estados Unidos, porque há um consenso bipartidário sobre a concorrência com a China.
Correto. Biden também utilizará todos os seus meios econômicos para tentar ganhar esta competição. Muda o enfoque. Na verdade, é uma reorganização, talvez, né? Uma reorganização dos Estados Unidos para tentar enfrentar essa competição com a China de uma outra maneira, talvez. Não, talvez não, com certeza, Leonardo. Eles vão voltar, por exemplo, ao que eles estavam fazendo na época do Obama já. Qual era a ofensiva obamista nos últimos anos contra a China? Era o chamado pivot to Asia, né? Pivô para a Ásia. Segundo a terminologia da administração Obama, oficial. E era o TPP. Vocês lembram do TPP? O Tratado de Livre Comércio, Estados Unidos, Canadá e diversos países asiáticos, que foi bombardeado pelo Trump, entre outras razões, porque era um tratado conceptualizado pelos democratas, que o Obama queria, e claro, o Trump, nos primeiros meses da administração Trump, ele queria bombardear tudo da administração anterior. E foi um erro estratégico americano brutal, porque se eles tivessem conseguido aprovar esse Tratado de Livre Comércio, o TPP, elaborado por 600 multinacionais americanas, seguindo interesses, parâmetros e diretrizes americanas, e mais ou menos impingido com algumas cenourinhas no meio, para todos os players da Ásia, incluindo o Japão, Índia, os 10 aqui do Sudeste da Ásia, etc. E a China estava, evidentemente, relutante, porque ela via um TPP anti-China, na verdade. Os Estados Unidos teriam monopolizado, já a essa altura, a maior parte do comércio entre a América do Norte e o leste da Ásia inteiro. Isso é um negócio que a gente ainda discute essa história até hoje entre analistas. Como é que ninguém entre a equipe do Trump percebeu que isso era um erro estratégico deles, americanos, brutal, absolutamente brutal? Os chineses se aproveitaram lindamente. Na verdade, é uma manobra do Sun Tzu, onde eles nem induziram o adversário ao erro. O adversário cometeu o erro por si mesmo, né? E aí eles exatamente. Aí eles começaram a promover o tratado onde eles se sentem à vontade, que é esse tratado que chama RCEP, que chama Tratado Regional de Parceria Comercial, né? Que está sendo negociado também há pelo menos 3, 4 anos, já tem um rascunho e deve ser assinado, exagerando, na primeira metade do ano que vem, sem a Índia. E olha quem está nesse tratado. Os 10 aqui do Sudeste da Ásia, China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Ou seja, todo mundo desse pedaço aqui está no Tratado de Livre Comércio, entre eles todos. Os indianos, mais uma vez, se deram um tiro na cabeça por trás, né, com uma bala só. Eles vão perder, né, influência comercial, influência diplomática, influência geopolítica, etc. e tal. E a China vai ser o personagem mais importante desse tratado. E se você une esse tratado com o tratado que a China está discutindo com a União Europeia, que é também complicadíssimo, mas poderá ser assinado até o fim do ano que vem também, a gente chega ao fim de 2021 com Ásia internamente, leste da Ásia inteiro, e China e União Europeia unidos nos 2 principais tratados de livre comércio do planeta. Ou seja, não vamos gastar uma hipérbole, né, Leonardo? Mas é um game changer daqueles, porque aí consolida ainda mais o papel da China, não só como a maior potência comercial do mundo, como diplomaticamente dá uma margem de manobra ainda maior, porque todos esses países são parceiros da China. Vou trazer mais uma fala para você do diretor do Comitê de Educação e Ciências do Parlamento Russo. O nome dele é Vyacheslav Nikonov. A frase dele é muito interessante. Ele fala: no início da Guerra Fria, a União Soviética era um país destruído pela guerra.
Por isso que não tinha a capacidade financeira que a China tem. Hoje, a China é a maior economia do mundo. Naquela época, o mundo inteiro devia aos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos devem ao mundo inteiro. Né? Olha devem a si próprio e ao mundo inteiro. Sim, sim, sim. Então, seguinte, como é que os Estados Unidos vão fazer aquela diplomacia de plano Marshall se eles são os devedores, não são mais os credores? O grande credor hoje é a China. Quem está capitalizado é a China. Né? Então, é muito difícil você imaginar, eu acho que os países da América do Sul, mesmo mais próximos dos Estados Unidos, estão vendo isso. É muito difícil imaginar que Estados Unidos terão condições de jogar em igualdade com a China. A China é que tem a condição financeira de fazer o expansionismo, né, da sua área de influência pelo lado financeiro, talvez. Claro. Eu acho que essa questão é fundamental. Não só pelo lado financeiro. A estratégia chinesa é multivetores. Internacionalização do yuan. Esse é um processo longo, a gente já conversou. É um processo a longo prazo, vai ser essa década inteira. É lento, mas eu lembro sempre do Geisel quando eu penso na internalização do yuan. Lento, gradual e seguro. A internalização do yuan vai ser lenta, gradual e segura, mas é inevitável. Né? Ou seja, o papel cada vez mais forte de Xangai, nessa história toda, que é a verdadeira capital financeira da China. A integração progressiva que já está rolando há algum tempo e cada vez mais séria entre as bolsas de Xangai e Hong Kong. Os experimentos chineses com moeda digital, ou seja, a gente tem as moedas digitais privadas, digamos, da Tencent ou o Alipay, e o People's Bank of China, eles estão experimentando a moeda oficial do Banco Central, Banco Popular da China, e o que eles vão querer fazer certamente nesses próximos anos vai ser mergir essas moedas todas. E aí você tem um verdadeiro yuan digital que vai ter fundir, Pepe, fundir. Desculpe. Fundir. Você está muito viciado em inglês aí. Escuta, eu não falo português, eu já falei para vocês. Eu não entendi, mas eu sei só. Eu tenho que traduzir. Simultânea aqui. Aí eu faço essas traduções de motorista de táxi na minha cabeça. Bom, anyway, fundir essas diversas moedas, o X da questão vai ser a expansão do yuan em papel e em digital por toda essa área aqui. E, fundamentalmente, na grande Eurásia, os acordos bilaterais entre países passarem ao largo do dólar, que isso é uma coisa que cada vez mais... Por exemplo, no caso do Irã, já passa totalmente. Mais cedo ou mais tarde, a Turquia, que tem uma moeda extremamente instável, vai começar a querer sair da área de influência do dólar e vai começar a regrar todo o seu comércio em rublos, em yuan, né? Ou numa cesta de moedas. Então, em paralelo com tudo isso, os corredores da Rota da Seda, que são 6, mais a Rota da Seda marítima. Os investimentos do Banco Asiático de Infraestrutura, o AIIB, que é o competidor natural para todo mundo aqui na Ásia do Banco Mundial, porque os termos são melhores, é um banco muito bem administrado, sede em Xangai, os empréstimos são bastante razoáveis e é um banco em expansão. E não é... por exemplo, quando você vê como funciona o Banco Mundial, eles dão, às vezes, empréstimos para projetos completamente absurdos que só tem uma pressão política por trás. Dá uma grana para construir um açude, não sei aonde, que não serve para nada, por exemplo. O Banco Mundial faz isso na África, na América Latina, aqui na Ásia. Bom, a Eurásia e uma boa parte da África agora prefere empréstimos do AIIB, de consórcios de bancos chineses, do fundo de rota da seda da China, o Silk Road Fund. Então, eles estão começando a abandonar Bretton Woods. O problema principal é o FMI.
Como você se livra do FMI? Então, o que os chineses estão fazendo? Os chineses estão usando, mais uma vez, uma estratégia Sun Tzu dentro do FMI. Eles dizem para o FMI e para os americanos, escuta, essa história aí de Special Drawing Rights, direitos especiais de saque, né, SDR, que seria, digamos, a moeda futura do FMI, que é basicamente uma cesta de moedas, né? Dólar, euro, yen e yuan. Os chineses falam abertamente, nós queremos fazer parte dessa história também, né? Mas o que eles querem, no fundo, se eles fazem parte de um sistema institucional de Bretton Woods com o aval dos americanos, eles podem começar a minar por dentro. É isso que eles... Aí a estratégia de jogar Go, Wei-Ki. Eles vão conquistando o território, mas dentro da casa do adversário. Sensacional. Então, mas esse é um processo também super a longo prazo. Então, todas essas estratégias são paralelas. E não é à toa que gente de Wall Street, que controla ainda o cassino financeiro do planeta, com todos aqueles derivativos em trilhões de trilhões, em quadrilhões de dólares que podem explodir de um dia para o outro na hora que o sistema implodir, na verdade, eles sabem que, escuta, nós vamos investir aonde? Não vai ser dentro da economia americana. Eles não estão investindo na economia americana. Eles vão querer investir na Ásia, por aqui, e especialmente na China. O que nos leva a... Qual é o dilema do império no momento? Qual seria a saída do império na encruzilhada em que eles estão agora? E isso indo muito além das eleições, que é uma escolha, na verdade, superficial em relação ao grande jogo, né? Eles têm duas saídas, Leonardo, e vocês todos. Ou vai ter uma crise econômica monstro, ou eles vão ter que criar uma guerra. E aí é o perigo para todos nós, né? Não só na América Latina, como a Eurásia e inclusive as bordas da Europa, né? Também. Eles podem chegar a um desespero, especialmente se a gente tiver esse grupo no comando dos Estados Unidos, em torno da presidenta Kamala, né? Esse grupo que lançou a guerra da Líbia, lançou a guerra por procuração na Síria, continua apoiando a guerra por trás contra o Iêmen, etc. Sempre foi a favor de pressão sem parar em cima da Venezuela, pressão em cima do Irã, etc. e tal. Esse bando de Dr. Strangeloves pode chegar a uma conclusão demente de que a única solução seria, por exemplo, uma aventura em Taiwan, uma aventura no Mar do Sul da China, uma provocação maior contra os russos na Síria, ou no Donbass, ou na Ucrânia. E você imagina as repercussões, né? Na hora que a gente tiver uma guerra quente agora, o Putin já falou isso diretamente várias vezes. A próxima guerra vai ser a última. E isso os russos sabem. Nossa, eles têm a maior experiência da era moderna em guerras barra pesada do que qualquer outro. Depois de você enfrentar Napoleão e a Wehrmacht, você sabe tudo sobre guerras, não é? Ô Pepe, mas você acredita no risco de um grande conflito ou de várias guerras por procuração espalhadas pelo mundo? O que é mais provável? Pois é, isso é o que a gente discute o tempo todo. Pode ser uma série de digamos, mini-guerras híbridas que começam a assumir uma dimensão fora do normal. Exemplo, se os russos não vão deixar, se o conflito em Nagorno-Karabakh degringolasse completamente, podia virar uma guerra regional e podia chamar uma interferência direta dos russos, os americanos iam olhar essa história e falar, não podemos deixar. Mas como essa é uma área de influência mais ou menos estabelecida, que o sul do Cáucaso é área de influência russa, e são ex-repúblicas soviéticas, aí entra a história moderna, etc. e tal, nem tanto. Mas isso, por exemplo, não impediu os americanos de quase provocar uma guerra quente na Ucrânia. Porque se o golpe do Maidan tivesse chegado até Sebastopol, na Crimeia, que é onde eles estavam querendo chegar, no fundo, porque eles queriam cortar, na verdade, a frota russa do Mar Negro
e isolá-la e tomar conta da Crimeia, e por isso que os russos, desde o começo, perceberam o que ia acontecer, que o próximo passo de Maidan ia ser a Crimeia, e aí eles tomaram a iniciativa. E aí veio o referendo e veio a volta da Crimeia. Isso não impediu os masterminds, na verdade, né? O pessoal neocon, Victoria Nuland, o marido dela, o Robert Kagan, os caras, os conceptualizadores do Maidan, não impediu. Eles falaram, olha, vamos provocar a Rússia na área de influência deles. Ou seja, esses caras vão estar de volta num governo democrata o ano que vem. E é isso que precisa ficar muito, muito claro para vocês, que será uma administração belicosa. Por definição, é só você examinar o perfil dos caras que estão sendo cotados para fazer parte do gabinete da presidenta Kamala. Né? E eu queria te perguntar, pegando esse gancho, sim, se, por exemplo, Rússia e China vão ter um papel mais ativo na América do Sul. Olha que curioso isso aqui, Pepe. Vou mostrar duas matérias para você. Isso aqui, quando o Vladimir Putin felicitou o Luiz Arce pela vitória na Bolívia, Putin promete retomar a cooperação construtiva com Arce na Bolívia. A mesma cooperação que havia no governo Evo Morales. E aí, essa cooperação envolvia a cooperação militar. Isso aqui é uma matéria, tem algum tempo, da agência Sputnik, mas foi um acordo fechado na área militar entre Bolívia e Rússia. Você acha que a Rússia vai se envolver mais na América do Sul? Porque a Rússia tem cooperação militar na Venezuela, tem interesse na Venezuela, assim como China. A gente vai ter várias eleições aí pela frente na América do Sul, Equador daqui a pouco. Você acha que esses dois países, que são as peças centrais da Eurásia, vão olhar para a América do Sul de uma maneira mais estratégica também? Não vão deixar que seja simplesmente um quintal mais próximo dos Estados Unidos? Isso depende do resultado da eleição americana. No momento é cedo para a gente... Primeiro porque não é... Veja bem, realpolitik não é uma prioridade, nem para a Rússia, nem para a China. A prioridade dos dois é os Estados Unidos, e a prioridade da China é reconstituição do mercado doméstico, impulsionar o mercado doméstico, continuar crescendo para aí retomar os projetos internacionais, e a prioridade da Rússia é tentar construir ou reconstruir ou esquecer de vez a parceria com os europeus, especialmente com a Alemanha, e ao mesmo tempo aprofundar a relação estratégica com a China. Essas são as prioridades dos dois no momento. A América Latina é muito longínqua para eles. Mas, dependendo do que começa a acontecer o ano que vem, se a gente tem, por exemplo, o Império tratando a América Latina cada vez mais como um quintal e começar a ter incursões mais, digamos, decisivas contra a Argentina, contra a Bolívia, contra a Venezuela, eu tenho certeza que os dois, e agora fazendo parte da cooperação militar, não se esqueça. E isso está embutido na nossa conversa do Valdai, e eu te mandei o discurso do Putin no Valdai, né? Eu te mandei o link do discurso do Putin inteiro do Valdai, e eu te mandei umas frases chaves que ele falou. Seria legal se você pudesse contar para todo mundo algumas dessas frases, porque a importância é gigantesca, especialmente o que ele disse depois, no final, na conferência de imprensa, sobre a possibilidade, ele disse, bastante concreta, não especificou o futuro, se próximo ou remoto, etc., de uma aliança militar da Rússia com a China. Aí, quando houver essa aliança militar de facto, Rússia e a China, aí é o game over. É o caminho para as pessoas procurarem isso aqui, porque eu não vou botar o discurso dele em russo. Sim, mas claro que não. Mas esse discurso, ele tem uma VO em inglês. Ele vai ter legenda em inglês, para quem quiser assistir. Não tem, desculpe, esse não tem legenda. Se não me engano, esse footage que você está mostrando da RT é um narrador em cima em inglês. Sim, exatamente, a dublagem. Aí fica um pouco complicado, porque às vezes fica... sabe, ficam duas vozes e a mixagem não está muito boa, mas dá para vocês pegarem o principal. Eu escrevi para o Leonardo algumas das frases principais do discurso.
Claro, mas aqui, ó, de qualquer maneira, para quem quiser encontrar no canal da RT, e aí é só botar Putin, Valdai, Valdai, né? Isso. E eu vou ler aqui algumas frases do Putin aqui, então, olha. Sempre consideramos o Estado forte como uma condição básica para o desenvolvimento da Rússia. O que é um Estado forte? É ter a confiança dos cidadãos, né? Aí ele faz isso aqui é um resumo seu, né? Isso é um resumo meu, sim. O elogio da sociedade civil, comenta o fim da ordem global pós-Segunda Guerra, os que esperam que a Rússia desapareça e não seja mais relevante, que não peguem uma gripe no nosso enterro. Isso foi a minha eu fiz uma tradução brasileira do que ele disse, mas o sentido do que ele falou foi isso. Entendi. E aí tá, assim, quer dizer, aí você coloca aqui, China superpotência, Alemanha na mesma trajetória. Isso é super importante, Leonardo, desculpe te interromper. Ele admitiu ao vivo, diretamente, não só que a China é uma superpotência, que isso todo mundo sabe, mas ele qualificou a Alemanha a caminho de se tornar uma superpotência. E isso é um game changer também. Né? Enorme. Fez uma defesa do multilateralismo, e aqui eu vou compartilhar uma matéria distribuída aqui pela Sputnik no dia de hoje, feita a declaração do Medvedev, que é, enfim, um dos braços direitos lá do Putin. Países que desrespeitarem o multilateralismo da ONU podem levar o mundo a recuar décadas. Então, assim, quer dizer, defende essa nova ordem mundial multipolar, em que ele exalta a China, a Alemanha e o próprio papel da Rússia, né? Acho que é uma questão importante. E também, na verdade, colocando a Rússia de uma maneira mais ativa aí no cenário internacional. Né? Não. Mas vou assistir também, vou assistir esse discurso. Olha, você tem que... veja o discurso inteiro, Leonardo, é muito importante. E eu recomendo a vocês todos, se vocês entendam inglês, de acompanhar enquanto não tinha uma tradução em português, de acompanhar... É relativamente curto, é 35, 37 minutos. Mas ele toca em todos os pontos importantes geopolíticos e geoeconômicos atualmente, e ele faz declarações seríssimas, como essa de já antever o retorno da Alemanha à condição de... A Alemanha atualmente é uma potência regional. O Putin já vê a Alemanha como uma superpotência a médio prazo, certamente. Porque a Alemanha, como a gente sabe, o fulcro da União Europeia é a Alemanha. E a Alemanha, tendo uma relação comercial mais próxima com os russos, que os industriais alemães querem. O problema são esses políticos em torno da Merkel, por exemplo, eles têm um ministro das relações exteriores atualmente, o Heiko Maas, o cara é um neofascista. É um absurdo isso, mas são aquelas composições políticas alemãs, entende? O Putin já vê o big picture na frente. Isso daqui é uma superpotência, é uma potência em ascensão à qualificação de superpotência. E no discurso também é importante, Leonardo, ele faz uma referência ao Brasil direta. Ele elogia o papel cada vez mais predominante dos BRICS. Claro, ele estava pensando nos BRICS na era Lula-Dilma, né? Não, evidentemente, né? o desastre do Brasil como participante dos BRICS agora. E o Putin pensa como aqueles planos chineses, né, Leonardo? Ele pensa anos e décadas, para trás e para frente. Ele está pensando o fim da União Soviética e ele está pensando o que vai ser a Rússia daqui a 20 anos. E tudo o meio. É a diferença entre um estadista com uma visão de estadista de longo prazo e com uma equipe em torno dele que não só segue, mas que é capaz de exprimir essa visão globalmente, o Lavrov, a Maria Zakharova, que é a maior porta-voz de relações exteriores do planeta também, ela é tão boa que os chineses copiam a Maria Zakharova. a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinesa, ela quer ser a Maria Zakharova chinesa, no fundo. Fala da Rússia, fala da importância da fala dos 600 mil. Olha, bom, então deixa eu tentar vender para vocês 36, por que vocês têm que ser os últimos 36 a gente chegar a 600 mil. Como a gente discutiu antes, o Império agora tem duas saídas. Ou lidar com uma crise econômica brutal, que vai degringolar ainda mais o sistema interno deles, porque eles não têm como pagar o que devem. E eles não têm
como pagar o que devem para o resto do planeta. Então, a crise do dólar é inevitável. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. É muito possível que aconteça em 2021. E a segunda opção é lançar uma guerra quente, provavelmente. Porque a guerra revitaliza a economia americana de alguma maneira, ou pelo menos setores da economia americana. O problema, o que isso vai... esse desmoronamento do império, como a gente sabe, não vai ser como as torres do 11 de setembro. Vai espalhar horrores para toda a área em torno, né? E se a gente olha o tipo de liderança, entre aspas, que a gente pode ter a partir do dia 3 de novembro, tanto a continuação das diversas demências Trump, que pelo menos não incluem uma guerra quente, quanto uma administração democrata que vai ser bélica, vai posar de humanitária, mas vai ser imperialista, daí a acepção imperialismo humanitário, ou seja, lembre-se da Líbia. Então, vai ter replays de Líbia sob essa gangue, que é o que a gente vai conversar na nossa live da semana que vem, antes das eleições, quando eu vou dar para vocês os nomes, o perfil e o que esses caras podem aprontar. Aprontaram e o que eles podem aprontar. E do outro lado, a gente vê, por exemplo, essas discussões que a gente teve essa semana no Valdai Club, com a intervenção direta do Putin no final, as intervenções do Lavrov, o sistema, o topo da liderança russa dizendo claramente, olha, a gente tenta de tudo para ter um diálogo com a União Europeia, mas não dá para a gente conversar com um bando de macacos ou de crianças. A gente quer uma conversa séria. Então a gente pode até chegar ao ponto onde não vai ter nenhuma conversa substancial com essa liderança enquanto eles não mudarem a atitude e ter uma relação de respeito mútuo, que não existe, especialmente entre Bruxelas e Moscou, né? E uma parte dos alemães, Berlim também. Os chineses, o que eles estão fazendo? A semana que vem, uma coisa super importante, que a gente pode discutir no próximo sábado, começa o plenum do Partido Comunista Chinês. Ou seja, todas aquelas diretrizes que eles estudaram, a planificação, como vai ser a planificação para os próximos anos, etc. e tal. Ou seja, isso é super importante porque nesse arco, agora, de fim de 2020 até 2025, eles vão se consolidar de vez como não só a maior economia do planeta, que já é. Isso foi admitido já pelo Fundo Monetário Internacional, pelo Economist, numa edição de algumas semanas atrás, e agora há pouco tempo por aquele tonto da armadilha de Tucídides, o Graham Allison, que vendeu essa história de que o choque entre Estados Unidos e a China é inevitável, porque o Tucídides disse a mesma coisa durante a Guerra do Peloponeso. É uma palhaçada estúpida, isso que já foi desmontada por vários de nós, inclusive. Bom, e a China em 2025 vai ser uma das grandes potências tecnológicas de tecnologia de informação, de 5G e de inteligência artificial do mundo, se não dando um passo por cima dos americanos, ou pelo menos empatando. E isso a gente tem vários... É uma coisa que não deu tempo da gente conversar, tem vários indicativos de pesquisas com nanochips, onde a Huawei, por exemplo, eles têm agora um centro de pesquisas na Rússia, onde eles estão contratando os melhores cérebros matemáticos, físicos, de inteligência artificial russos para trabalhar para a Huawei, e eles estão investindo no próximo passo em termos de nanochips, que é sair do silício e passar para o carbono. Isso é uma discussão que a gente pode ter mais tarde, porque é longa e é técnica, mas é fundamental. Mas o X da questão é que as sanções que eles estão sofrendo, especialmente a Huawei, eles conseguiram mais uma vez fazer uma manobra Sun Tzu, dar um drible, passar por cima e investir cada vez mais na pesquisa deles. E isso em colaboração com os russos e também com a Samsung, por exemplo, ou com a TSMC de Taiwan, que são taiwaneses, são engenheiros, falam a mesma língua e vivem trocando informações o tempo todo. Ou seja, isso para dizer basicamente que a guerra comercial, sanções dos americanos contra os grandes grupos tecnológicos chineses,
fracassou. Está fracassando e vai fracassar. Então, quando a gente junta tudo isso, vocês têm o big picture de o que está se gringolando no Ocidente e do que aqui na Ásia está emergindo cada vez mais sólido e baseado, como disse o Putin, numa parceria estratégica e, mais cedo ou mais tarde, numa aliança militar. O Putin introduziu um conceito fundamental na intervenção dele no Valdai. O Andrew Korybko, amigo, e acho que amigo de muitos de vocês, ele qualificou como estatismo populista. Eu preferia colocar como estatismo popular ou um estatismo orientado à sociedade, que é muito próximo do espírito comunitário dos chineses, ou da definição que os chineses dão. Deixa eu pegar o termo exato para vocês. Olha, a definição que os chineses dão oficialmente, não só para as rotas da seda, mas como o embasamento da política de integração que eles estão querendo, na qual eles estão querendo implicar uma boa parte do planeta, né? Bom, eu não vou pronunciar meu mandarim, a minha pronúncia é muito ruim, mas dá para vocês terem uma ideia. Inclusive, soa bem. Ren Lei Ming Yunggong Tong Ti. Sabe o que quer dizer isso? Eu pedi para um amigo meu em Xangai me dar uma tradução perfeita em inglês disso, e eu vou traduzir agora para o português. É uma comunidade de futuro partilhado em relação à humanidade inteira. Community with a shared future for mankind. É uma comunidade que pensa em um futuro dividido e partilhado para a humanidade inteira. Ou seja, é um espírito comunitário que você vê nessa noção russa que o Putin lançou essa semana, do poder do Estado prestar atenção ao que os cidadãos querem e precisam. E ele falou muito, traduzindo do russo para o inglês, grassroots, ou seja, de base, de baixo para cima. Então vocês veem que até em termos de conceptualizar a visão, tanto russa quanto chinesa, do que poderia tirar o planeta do buraco onde a gente se encontra atualmente, é uma visão comunitária, de baixo para cima, que presta atenção ao que os cidadãos querem, atenta à necessidade dos cidadãos, mas que não tem nada a ver com a noção calcificada de democracia liberal no Ocidente, como a gente está acostumado, que é vendida pelos americanos. E que agora a gente vê nessa eleição na nossa frente como uma falácia absoluta, que é uma não escolha. Você optar entre Trump e Biden é a não escolha absoluta, porque eles são duas faces da mesma hidra. E uma completamente narcisista, demente, pode até ser qualificada de neofascista em vários aspectos, e outra corrupta e guerreira. E incompetente ainda por cima. Então, que opção você tem oferecida por o que seria, desde o Thomas Jefferson em 1776, como, segundo as palavras do próprio Jefferson na Declaração de Independência, né, a procura da vida, da liberdade e da felicidade. Não é o que vai acontecer em 3 de novembro nos Estados Unidos. O que os russos e os chineses oferecem é um outro mundo é possível, que é isso, algo que vocês no Brasil ressoa com vocês todos, a ideia de que um outro mundo é possível, e a gente vê duas civilizações que agora estão em parceria, oferecendo essa possibilidade para o mundo inteiro. Pepe, eu queria te agradecer muito, a gente está fechando aqui essa transmissão, a gente vai voltar no próximo sábado, né, e há pouquíssimos dias da eleição nos Estados Unidos. Obrigado a todos que estão aqui participando da transmissão. Obrigado a vocês todos, obrigado, Leonardo, obrigado a vocês todos. Bom, a próxima vai ser barra. A próxima vai ser em cima do lance, né? A gente vai estar falando. E outra coisa que eu queria te convidar, Pepe, também é o seguinte: sim, a gente vai fazer, no dia da eleição nos Estados Unidos, no dia 3,
uma super live na madrugada. Então a gente vai começar, na verdade, no fim da votação, terça-feira, 10 da noite, e vamos ficar a noite inteira, a madrugada, apresentando resultados. Porque isso vai fundo na madrugada. Vai fundo. E eu vou, na verdade, fechar essa transmissão logo de manhã. Então eu posso te mandar o link para você entrar no dia 4 também, e a gente já sabendo quem será o novo imperador. Exatamente. Para mim vai ser manhã, e dependendo, pode cair até na minha tarde, na verdade, porque vai ser bem... eu acho que nos Estados Unidos vão ter talvez uma ideia aproximada lá pelas 2 da manhã, horário Nova York, Costa Leste. O que no Brasil é 1 da manhã, né? 1 da manhã. A gente vai estar acompanhando não só, na verdade, a contagem dos delegados. Mas eu não acho que vai ter eu acho que não vai ter o resultado cedo, Leonardo. Porque vai estar muito próximo. Vai estar muito próximo. E você tem 50 milhões de pessoas que votaram pelos Correios. Como é que vai ser isso também, né? Exato. Eles vão ter uma projeção só. Então, esse negócio pode rolar a noite inteira. Você lembra na eleição de 2000? Essa foi a mais louca de todas, a do Trump. A eleição de 2000 foi uma demência absoluta, né? Que não tinha resultado, simplesmente. Exatamente. Mas, enfim, nos vemos então no próximo sábado. E olha, está chegando muito membro, as pessoas muito felizes aqui. Que legal, olha. Obrigado a vocês por procuração. Obrigado. Valeu, Pepe. Até semana que vem. Grande abraço para você. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.